Olá, vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas daqui do canal, em que eu escolho comentários que vocês deixam, perguntas, dúvidas, para a gente responder em vídeo. Inclusive, já quero te agradecer por acompanhar o canal, nossos vídeos, compartilhar nosso conteúdo e deixar suas dúvidas, seus comentários para que a gente possa utilizá-lo aqui. Bom, vamos à nossa primeira pergunta, que é do Ricardo, e ele me disse: Olá, doutora, até que ponto a eletrococleografia é confiável no diagnóstico da doença de Meniere? E como ter certeza se é doença de Meniere ou não? Bom, essa pergunta é muito interessante e costuma ser uma dúvida comum no consultório. Primeiro, a eletrococleografia é um exame complementar que avalia a presença ou sugere, na verdade, a presença de hidropsia endolinfática dentro da orelha interna. O que é isso? É o aumento do líquido dentro do labirinto, que é a endolinfa. Será que esse exame é realmente necessário para o diagnóstico da doença de Meniere? Não, gente. O diagnóstico da doença de Meniere é clínico. O que quer dizer isso? O diagnóstico é feito com base na história relatada do paciente no consultório. Então, pacientes que relatam crises de vertigem, ou seja, de ver tudo girar, que pode durar de minutos a horas, associado a sintomas auditivos, geralmente unilateral, como zumbido, sensação de ouvido tapado e sensação de estar ouvindo menos, junto com a crise de vertigem, isso já nos leva à suspeita de Meniere. E qual é o único exame complementar que nós precisamos para fechar esse diagnóstico? A audiometria, que é o exame que avalia a nossa audição e que durante a crise irá acusar uma perda auditiva muito característico da doença de Meniere. Portanto, a eletrococleografia, num quadro em que não é tão típico ou que estamos em dúvida, nós podemos pedir no intuito de talvez afastar mais ou nos ajudar no diagnóstico, mas em nenhum momento, de forma única e isolada, por acusar ou sugerir uma hidropsia endolinfática, vai nos fazer chegar ao diagnóstico de doença de Meniere, porque nós sempre precisaremos da história do paciente primeiro, que faça aí a gente pensar nesse diagnóstico. Vamos à nossa segunda pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário do Diego. E ele diz: doutora, tenho sintomas da TPPP e uma das coisas que mais me incomoda é a questão da visão. Quando chega ao final do dia, estou com a visão muito cansada. Esse comentário é muito interessante porque esse relato de visão cansada ou de às vezes alguma alteração na visão é muito comum nos pacientes com TPPP. E por que isso geralmente acontece? Porque pacientes com TPPP tendem a depender mais de pistas visuais para controle da postura e do equilíbrio. E aí, por isso, ao fim do dia, ficam muito com a vista cansada. E, inclusive, é por isso que, geralmente, a tontura nesses pacientes, que costuma ser contínua, piora em ambientes visualmente complexos. Por exemplo, em aeroportos, em supermercados, em shoppings, que tem muito estímulo visual, pessoas se movimentando, um local muito amplo, luzes. Isso tudo gera uma certa confusão, porque o paciente acaba dependendo mais das pistas visuais para controle do equilíbrio dele. E geralmente essas queixas visuais de cansaço ou de visão estranha tendem a ir melhorando junto com o tratamento adequado da TPPP. Vamos à nossa terceira pergunta, que é do Francis. Ele diz: boa noite, quero fazer um comentário. Me irrito muito com barulho, sinto pressão dentro da cabeça, fico muito irritado e nervoso. Isso pode ser neurite. Esse comentário, inclusive, está no vídeo que fala sobre neurite vestibular. E não, esses sintomas não estão relacionados à neurite. A neurite é um quadro que causa uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio e nesse quadro o paciente só tem sintomas relacionados ao equilíbrio, que geralmente é uma tontura de ver tudo girar, que começa de maneira súbita, que pode durar por dias, com enjoos, vômitos e até às vezes dificuldade do paciente de caminhar. Então, nesse quadro, o paciente não tem sintomas auditivos, seja incômodo com sons, perda auditiva, sensação de ouvido tapado, nada disso.
quando o paciente, inclusive, tem sintomas do equilíbrio associado a sintomas auditivos, a gente tem que pensar em até outros diagnósticos. Nesse seu caso, é muito provável que a gente esteja falando da hiperacusia e nesses casos a gente não está falando aí da neurite vestibular. Vamos à quarta pergunta. Essa pergunta é do Marcos. Ele me disse: doutora, tenho labirintite e pretendo fazer uma viagem de 7 noites em um transatlântico. O que devo fazer? Gente, eu selecionei essa pergunta aqui, na verdade, para explicar algo muito importante para vocês que acontece tanto aqui nos comentários dos vídeos quanto aqui no consultório mesmo. É muito comum um paciente sentar aqui na minha frente e falar: doutora, eu tenho labirintite. E eu preciso que vocês entendam que quando vocês falam labirintite, eu não sei exatamente de que quadro vocês estão falando, porque a labirintite virou um termo geral para nomear qualquer tontura. Então, quando o paciente fala labirintite, eu não sei se ele está falando de episódios de ver tudo girar, de desequilíbrio, de instabilidade, de sensação de desmaio, se ele tem enjoo, vômito, se ele tem sintomas auditivos, ou inclusive se não é nada disso. Então fica muito difícil de eu conseguir orientar o paciente quando ele me diz que tem labirintite, porque eu preciso saber especificamente de que sintomas ele está me falando. Ele está me falando de uma vertigem, de um desequilíbrio, de uma instabilidade. Essa sensação é contínua ou não, vem em episódios, vem de forma espontânea ou com algum gatilho, tem sintomas auditivos. Então tudo isso é muito importante para eu entender o diagnóstico desse paciente e, lógico, somente a partir de um diagnóstico eu consigo orientar um paciente. Então entenda, se em algum momento você foi diagnosticado com labirintite, ou alguém disse para você que você tem labirintite, ou você mesmo se autodiagnosticou com labirintite, muito provavelmente esse não é o seu quadro verdadeiro, porque a labirintite é um quadro muito raro. Então busque um médico otoneurologista para te orientar de forma adequada, tanto quanto ao diagnóstico, quanto ao tratamento. E para concluir, vamos à nossa última pergunta de hoje, que é da Solange, que na verdade é um comentário, não é uma pergunta. Ela me disse: estou tomando betestina há 4 dias e não saio da crise de labirintite. Gente, eu preciso esclarecer algo muito importante aqui com esse comentário da Solange. A betestina, que é uma medicação utilizada sim para alguns quadros que acometem a orelha interna causando tontura, não é adequada para crise de vertigem. Ou seja, se o paciente está apresentando uma tontura intensa que começou há poucos dias, a betestina não é a medicação que vai trazer um alívio, principalmente um alívio rápido, porque é uma medicação que demora a começar a fazer efeito. Ela demora em torno de 10, 15 dias para começar a fazer algum efeito aí dentro da orelha interna, então ela não é utilizada para crise de vertigem. Então, no caso da Solange, que está numa crise, está tomando remédio há 4 dias, realmente não vai ajudar, porque ela não começou nem a fazer efeito. Nesses casos mais intensos de tontura, a gente tem que usar medicações que são sedativos do labirinto e que começam a fazer efeito de uma forma bem mais rápida. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma das dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários dos vídeos do canal e quero te incentivar a deixar a sua dúvida, porque pode ser que nos próximos vídeos a gente consiga responder o seu comentário. Até a próxima!